acordar. Ah, uma auto-hipnose. Ô Henrique, normal tarefa, por que que não teria? Que vocês já fizeram a prova? Na Tem- real, tarefa hoje, Ah, não, eu acho que não deve ter, não, porque vai ter a recuperação da prova de diagnóstico, professor. Aí ia ficar meio, então, pois se é, mas tivesse. ninguém, mas aí que tá, ninguém me falou nada não. Deixa eu ver aqui. Alisson, vou arquivar as questões que o senhor mandou. Eu mandei. Bom, eu mandei, ué, mandei normal. A única semana que não era para mandar era a semana de. Porque não faz sentido. Se é recuperação, é recuperação. Não é. Não pode ser não pode interferir no normal, entendeu? Mas é que ainda vai, a pessoa vai que a pessoa ficou das duas. Ela vai ter que fazer as duas. E hoje é segunda, E tem 30 questões. Então é ela tem que muita coisa para a fazer. pessoa fazer um dia só. Exatamente. Por isso que o ideal é não ficar de recuperação. Professor, é a prova diagnóstica, não me vem falar essas coisas. Não, não sei, você tem que ver com a coordenação. Eu mandei questão, entendeu? Ninguém falou para não mandar. Então você não tem que falar com os professores, você tem que perguntar para a coordenação que está postando as tarefas, entendeu? Agora, essas questões que eu mandei, ela vai postar ou não? Eu só quero saber o seguinte: se não postar as questões para vocês fazerem, você me avisa. Porque aí essas questões vai ficar para semana que vem, entendeu? Para não ter que mandar mais questão que não vai ser usada. Sacou? Semana que vem é férias, Tico. Mais ou menos, né? Quarta-feira, né? Então acho que vai ter tarefa também até quarta. Perguntou para a Alessandra, Caio? Não, perguntei pra. Esqueci o nome tá Fernanda, mas nem é Fernanda mais. Fernanda? A Fernanda era Mariana, lá. Mariana, atual Mariana. Ah, tá. Atual Mariana. Tá. Então, beleza. Aí vocês vêm lá e qualquer coisa, enfim. Mas para mim, para mim não chegou nenhuma recomendação de não tarefa, não. Só para avisá-los, tá? Mas, ó, eu já aviso os senhores, esse conteúdo aqui é bastante importante, tá? Esse conteúdo para vocês. Beleza? Se fosse vocês, eu. Fala, Henrique. Você prova três. Peraí. Deixa eu abrir a chamada de vocês aqui. Depende, Henrique. Depende da pontuação de cada questão, entendeu? Se for um ponto cada questão, é 7, tá? Agora, se você errou uma questão que vale 2 e acertou duas que vale meio, você concorda que vai dar diferença? Não sei, Henrique. Cada professor tem um sistema de pontuação de questão. Então, isso aí é o professor que decide, entendeu? Aqui, no online, eu faço um ponto por questão. Entendeu? Ou cada questão valendo 2 para dar 10 e aí a outra nota vai ser de 0 a 10 aí vai, enfim, vai dar na mesma. Mas aí, como eu falei, cada professor tem seu jeito, tem um esquema de fazer, entendeu? Não tem uma regra. Exato. Então, você tem que ver qual a disciplina, qual prova que você está se referindo, e aí você pergunta para o professor que deu a prova, entendeu? Que aí é mais fácil. Beleza? Então, aí depende, como eu falei, depende, né? Por exemplo, em exatas, isso pode fazer bastante diferença, né? Tem professor que conta décimos, né? Tipo, ó, você tirou 2,3, 2,7. Eu não, eu conto de 25 em 25, tá? Então é 0,25, 0,6, né? 0,5, perdão, 0,75 e o ponto cheio. Só que agora na pandemia, eu nem estou considerando 25, eu estou considerando meio e 75. Por quê? Tá? Porque, por exemplo, quem está copiando prova, resposta, quem está copiando resposta
ou um monte de resposta tudo igual, eu estou sendo bem rigoroso. Se tiver uma coisinha errada, eu já tiro o ponto. E aí eu tiro o meio ou a questão inteira. Entendeu? Por isso que eu não estou dando mais 0,25. Quando você está na prova lá escrevendo, que eu estou vendo que você está fazendo, por exemplo, eu sei que você escreveu um negócio lá que não está bom, mas eu sei que você sabe alguma coisa ali, né? Que você estudou e tal. Aí você considera um 25 ali, né? Porque eu entendi que você, enfim, sabe alguma coisa daquilo, apesar de ter respondido errado, sabe? Agora, no online, não, aí eu sou mais rigoroso, entendeu? Isso pode fazer bastante diferença, Emanuele, porque dependendo do contexto, eu não sei que prova que isso aconteceu, mas pode fazer bastante diferença. Então, porque estado com E minúsculo é a unidade da federação, né? Na verdade, nem ou é estado de espírito, enfim, né? Estado com E maiúsculo é o país, né? Então, é aquilo que eu falei. Quando você tem um corretor você tem o corretor ortográfico do Google, você tem, sabe? Por exemplo, eu li na prova aí de vocês, eu li o seguinte: gentificação. Você está entendendo? Ou seja, é muita falta de cuidado. Está escrito na questão gentrificação. Então, ou alguma coisa assim que o Google corrigiu, que a pessoa cola, e aí o Google muda a palavra e a pessoa passa batido. Então, você tem que ver uns detalhes, né? Tem que ver. Beleza? Bom, aí você tem que falar com o professor, Manuel. Aí já não é bem comigo, tá? Posso responder das minhas questões, né? Beleza? E as minhas provas corrigidas, eu deixo sempre a planilha do Excel com a Alessandra. Aí se quiser ver e tal, você fala com a Alessandra, tá? Bom, aí depois vocês veem aí, Manoel. Depois você fala com ela, Caio. Tá? É sobre isso, porque aí já não é não é a minha frente. Então, aí depois vocês conversam em outro lugar sobre isso. Tá bom? No privado e tal. Beleza? Mas assim, as minhas provas, eu deixo sempre a planilha com as respostas e o pontuação por resposta com a Alessandra, tá? Beleza? Então bora lá então, vamos lá? Vamos. Deixa eu fazer a Beleza. chamada. Ó, professor, minha voz tá Oi. melhor? Minha voz tá melhor? Não tá mais Tá. saindo do além? Você viu que chique, gente? Agora eu tenho um fone decente. Para 2021, né? Parabéns. Galera, então vamos lá. Atenção, Amanda tá aí, Amanda Vitória? Aqui. Ana Júlia Guiar. Tá no Faltou? chat. Tá, obrigado. Ana Lívia. Faltou. Anne Gabriele. Faltou. Arthur. Presente. Beatriz Lima. Tá no chat. Bruno Martim. Tô aqui. Briane. Faltou. Caio tá aí. Daniela. Aqui. Danilo. Faltou. Heloísa. Chat. Fernanda tá aí. Fernanda Mariano. Faltou Giovana de Sá. Faltou Giovana Tá no Lima. chat. Tá, as duas. As duas? Não, a Giovanna de Sá. A Lima faltou. N faltou. Igor. Eu. Isabela de Jesus. Faltou João André. Faltou João Pedro. Tá no chat. Júlia Zanin. Faltou Cauã. Faltou Lívia. Aqui, Oh, professor. perdão, corrigido. Lívia. Chat. Luísa. Faltou Marcos Vieira. Chat. Maria Eduarda. Chat. Tá, obrigado. Maria Júlia.
Faltou Matheus de Abreu. Faltou Pedro Henrique. Chat. Pedro Paulo. Chat. Raquel. Faltou. Renan. Faltou. Renata. Faltou. Sandriele. Faltou. Thales. Eu. Samira. Faltou. Caio e Silva. Professora, essa mídia tá no chat. Tá, obrigado. O Caio faltou. Caio Silva. Carmen. Faltou. Isabela. Faltou. Irineu faltou. Beleza, vamos lá para o B. Primeiro B. Ana Beatriz Batista. Faltou Ana Beatriz Camis. Aqui. Ana Maria Miyazato, perdão. Chat. Arissa. Chat. Beatriz Eloy. Chat. Beatriz Moura. Faltou Bianca Cruz. Faltou Bianca Leite. Faltou Cássio tá aí, Emanuele tá aí, Gabriel Henrique. Faltou Gabriela Ferreira. Faltou Giovana França. Chat. Giovana Pavan. Faltou Henrique tá aí, o Henrique Irazaka. Chat. Yara. Tá aí, né? Ingrid. Cadê a Ingrid? Isabela. Faltou Ivan. Presente. João Afonso. Faltou João Gabriel Razuki. Salve, professor. Opa, João Pedro. Chat. Professor, você marcou presença pra Yara, né? Marquei. Tá bom. Luísa. Faltou Maria Elisa. Presente. Manuela. Chat. Maria Eduarda Ximenes. Faltou Matheus Souto. Faltou Milena, perdão. Presente. Nicole. Presente, professor. Ótimo. Pedro Felipe. Faltou Pedro Parron. Professora, a Nicole tá no chat, tá? Tá. Rayane. Chat. Rebeca. Faltou Renata. Faltou William. Faltou Sabrina. Faltou Samuel. Bom dia, lindão. Bom dia, Hugo. Chat. Isis Chat. e Yasmin. Chat. Beleza, galerinha. Então vocês pegaram o Professor. PDF. Oi, fala. Nosso querido Caio falou com o povo lá e falaram que vai ter tarefa normal. Viu? Falei para vocês. Pra sua alegria, vai ter tarefa, Plá. Você tá felizinho, com um sorrisinho no rosto, mandou as suas 3 da sexta, mais 3 de hoje. Cara, geografia, são, olha, 9 questões de geografia. São 9 questões. Eu mando 12 questões por semana. Muita coisa, não acha? É bastante. É bastante. Mas está acabando, né? Bom, opa, vocês não são do segundo ano. Eu não estou achando aqui o arquivo, mas nem achar mesmo, né? Agora sim. Galerinha, então bora lá. Esse assunto é bem importante, como eu já disse aos senhores, tá? E eu sugiro muito os senhores prestarem bastante atenção, tá? Porque
Isso aqui cai, tá? É um assunto importante, mas é de boa. Então, a gente começou a ver, lá, antes da revisão da prova diagnóstica, a gente começou a ver fontes de energia. Eu falei para vocês do carvão, lembra? A gente viu bem o carvão e uma introdução sobre divisão de fontes, certo? Fontes renováveis, fontes não renováveis. Renováveis são aquelas que ou não se esgotam ou a reposição delas é rápida, como, por exemplo, a biomassa, né? Então, você pega, por exemplo, a cana-de-açúcar, você consome a cana, mas em questão de meses você tem cana de novo, né? A via de regra. Então, tem uma reposição rápida. O petróleo não é renovável, por quê? Porque o petróleo gasta 50, 60 milhões de anos para ser produzido. Então, você não vai ver novo petróleo surgindo, né? E aí a gente foi observando a diferença de fontes limpas. O que se chamava antes de fontes limpas mesmo? Era uma fonte limpa de energia. Quem lembra? E agora, está transmitindo? Foi? Ótimo. O que é uma fonte limpa de energia? É uma fonte renovável. Não necessariamente. Por exemplo, se eu pegar lenha, carvão vegetal, que é renovável, e produzir uma termoelétrica, usar em termoelétrica, queimar o carvão para produzir energia, é limpa? Não. Não, então, aí Henrique, quase, o Henrique falou que não produz muito dano no ambiente. Agora sim, o muito, né, tá certo. Então, as limpas são que produzem exatamente isso, baixo impacto. A questão é que antes chamava-se de limpa, observando só a poluição atmosférica, a questão do aquecimento global, né? Se você for parar para analisar a produção de energia só, aí fica uma análise incompleta. Por exemplo, hidrelétrica. Quando você olha uma hidrelétrica, na hora de produzir energia, está poluindo alguma coisa? O que vocês acham? Para produzir energia por hidrelétrica, está poluindo na produção? Não. Não, por quê? Porque a água está passando lá, movimenta a turbina, gera energia. Não está queimando nada, não está gastando nada. A água passa e vai embora, passa e vai embora. Você nem consome água. Só que a questão é que toda a infraestrutura para gerar a hidrelétrica, aí é que são elas. Então, por exemplo, a produção de energia hidrelétrica é limpa. Só que toda a infraestrutura para você produzir a energia hidrelétrica, aí não é nada limpa, porque gera muito impacto. Entende? Então, antes era comum você chamar a hidrelétrica de fontes limpas. Hoje em dia, não rola. Por quê? Se eu contar toda a floresta, toda a mata desmatada para fazer o lago da usina, se eu pegar, isso libera bastante CO2 e metano, né? Sem contar a destruição em si da floresta, perda de habitats, o impacto sociocultural, porque muitas vezes você tem que deslocar povos nativos, você tem que deslocar comunidades ribeirinhas, né? O impacto econômico, porque de repente para construir a usina ali são milhares de funcionários ao mesmo tempo, tá? Então todo o impacto gerado na construção da usina faz com que muitos não tratem mais esse modelo como limpa, né? O fato é que hoje dá para você fazer menos impacto para construir hidrelétrica, dá. Só que isso aí custa dinheiro, né? Menos impacto é igual a mais caro. E aí, será que estão dispostos a pagar mais caro para ser mais limpo? Não é? Aí que entra a grande questão. Então, energia, como eu falei para vocês na aula que eu dei antes da revisão, energia é uma questão econômica também, né? Então, conciliar o ambiental com o econômico, com a viabilidade econômica, é sempre um desafio, talvez o maior desafio da atualidade sobre produção de energia. Beleza? Bom, então a gente viu que o carvão ficou para trás, porque o carvão é sujo, né? Eu falei para vocês do gás de xisto, né? Bom, agora vamos falar um pouquinho do petróleo. Olha aqui, né? Este combustível aqui, o famosão petróleo. Eu tenho duas informações aqui nesse mapa, nesse gráfico. O mapa são os maiores produtores e o gráfico, as maiores reservas. Se você olhar o mapa, que são os maiores produtores, você vai ver que Estados Unidos está entre eles, Rússia, tá? Arábia Saudita.
Bom, os Estados Unidos está aqui graças ao xisto que eu falei para vocês na outra aula, né? O óleo de xisto, ou gás de xisto, que substitui o petróleo, tá? Bom, mas se eu excluir isso, por enquanto, me sobra aqui Rússia e Arábia Saudita como os maiores produtores, né? Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico, ó, de reservas. Maior reserva do mundo, olha quem que tem, ó. Maior reserva é a nossa vizinha Venezuela. Então, onde tem mais petróleo no mundo? Venezuela. Então, quando você olha as tensões na Venezuela, hoje, você vê a interferência dos Estados Unidos, interferência russa, né, até da China, né, mais ou menos. Então, isso nos traz à tona uma questão importante. Por que que a Venezuela se torna relevante para a discussão dos Estados Unidos ou da Rússia? É a maior reserva de petróleo do mundo. E o que vem acontecendo? Olha a produção da Venezuela, olha o mapa. Olha a corzinha que a Venezuela está. Olha aqui, ó. Repara que para quem tem a maior reserva, ela não era para estar azul escuro também? Ela não está. Então, o que significa? Que a Venezuela tem a maior reserva, mas não está conseguindo produzir o seu petróleo por conta da crise econômica, da crise política, isso afeta a produção, porque sucateia a empresa, ela não consegue financiamento, tá? Porque a empresa lá é pública e aí ela é boicotada ou não tem capacidade mesmo por conta da crise gerada dentro do país, enfim. Tá? Resultado, ninguém está produzindo, alguém precisa produzir. A Rússia quer, a China quer, os Estados Unidos também. E aí vira uma briga. Por isso que petróleo sempre você vê pela condição geopolítica. Tá? Então a gente fala, petróleo é igual a geopolítica. Tá? Petróleo é igual a geopolítica. Beleza? Então, petróleo vai produzir relações geopolíticas tensas, bem tensas. Tá? Perguntas? De boa, né? Outra coisa importante aqui, o Brasil, né? O Brasil, olha aqui, né? Ele configurou como 13ª reserva de petróleo do mundo, graças principalmente a uma parada chamada pré-sal. O que é o pré-sal? A gente viu isso no começo do ano, já falei isso para vocês. É uma camada de petróleo que está embaixo da camada de sal do mar. Como assim, professor? Vai lá no Oceano Atlântico, mergulha, chega no chão, no fundo do oceano, né? Ali é o solo oceânico. Dali para baixo, você tem mais uns 1.000, 2.000 metros, 2 quilômetros, talvez, que você perfura e você vai ter rochas e vai ter muito sal. Sal que virou rocha, praticamente. Porque são mais de 100 milhões de anos que o oceano está ali, né? 100 milhões de anos. Acumulando sal, compactando esse sal e assim por diante. Então, embaixo dessa camada de sal tem petróleo. Um petróleo que está bem lacradinho, que é difícil de chegar. Então, você tem que, primeiro, vencer todo o oceano e chegar lá no chão do oceano, lá no solo oceânico. Depois que você chegar lá, você tem que perfurar um monte de rocha. Mais ou menos, Caio, eu vou te explicar já. Aí tem que perfurar um monte de rocha. Aí a camada pós-sal. Eu vou botar aqui. Pós-sal é onde o Brasil sempre explorou. É mais fácil. Beleza. Aí eles descobriram que depois do pós-sal vem o sal. Por isso que, quer dizer, antes do pós-sal vem o sal, né? E se cavasse o sal, você tinha o pré-sal. E lá neste pré-sal, que é bem mais fundo que o pós-sal, é que está o petróleo, quantidades enormes de petróleo, que fez o Brasil ser uma das maiores reservas do mundo e um grande produtor. A grande questão, Caio, é como é o modelo de exploração do pré-sal. É isso que você está se referindo. O modelo de exploração do pré-sal são decisões políticas. E, de novo, petróleo é igual a geopolítica, petróleo é igual a política. Tá? Interfere. Quando descobriu o pré-sal, isso foi no governo Lula, tá? O governo à época tinha um discurso mais nacionalista do ponto de vista de o petróleo é nosso, isso alavanca o Brasil e tal, e tal, e tal. Então, a Petrobras, que é uma estatal, ainda é uma estatal,
assumiu todo o custo de explorar o pré-sal. E é caro, foi muito, muito caro. Isso é um dos motivos que a Petrobras deu uma bambeada aí economicamente, tá? Lá no passado, porque ela gastou bilhões e bilhões e bilhões para desenvolver a tecnologia do pré-sal. Outro detalhe, ó, presta atenção, o Brasil é líder em tecnologia, tá? De exploração de petróleo, em águas ó que massa, ultra profundas. O Brasil é líder em tecnologia de exploração de águas ultra profundas. Mas para o Brasil se transformar num líder tecnológico, a Petrobras gastou muito dinheiro. E quando você está gastando muito dinheiro para tecnologia, você não está ganhando muito dinheiro. Você gasta mais que você ganha. Entendeu? Só que isso é normal, né? Isso é normal. Por exemplo, 2 anos atrás, a Uber teve um prejuízo de mais de 4 bilhões. A Uber. Por quê? Porque ela estava pegando o que entrava para gastar em inovação. Ela ganhava e gastava mais do que ela estava ganhando, o que é natural, porque você está inovando. Então, a Petrobras gastou tudo isso. Tá? Beleza. Aí saiu o Lula, entrou a Dilma. A Dilma seguiu uma lógica que o Lula tinha feito, né? Uma lógica política de manter isso. Só que no governo Dilma, você já começa a ter atritos políticos, não foi? Que vai culminar no impeachment e tudo mais. Naquele atrito político, a gente passa a ter mudanças importantes, Caio. O que acontece? Uma parte do Congresso fala, não, vamos privatizar, vamos vender. Outra parte fala, não vamos vender. E nessa briga toda, que é política, que tem a ver com a crise política do Brasil, bom, vai afetar a produção. Aí, junto com isso, não veio a Lava Jato, que foi a investigação que envolveu a Petrobras? Pronto. Então, isso criou argumentos para que uma vertente política do Brasil defendesse a venda, o leilão, na verdade, dos poços de exploração do pré-sal. Então, eles dividem lá o pré-sal em vários lugarzinhos, tá? Tem os códigos lá. Região Bacia de Campos, Bacia... tem o Campo Lula, tem vários nomes ali, os campos de exploração, e dentro desses campos eles colocam pedacinhos e começaram a leiloar, oferecendo para empresas estrangeiras que quisessem explorar o pré-sal. Então, foi isso que aconteceu e vem acontecendo. É uma privatização, é um leilão da exploração do pré-sal. Beleza? Mas tem um monte de regra. Não é bem que foi vendido. A empresa ela ganha o direito de explorar. Ela não é dona do petróleo. Entende a diferença? Tipo assim, a empresa ela tem o direito de explorar, de tirar o petróleo e comercializar. Tá? Mas ela não é dona. Se o Brasil quiser expulsá-la, ele expulsa. Obviamente que não vai fazer isso, tá? Porque isso aí geraria outros problemas. Então, por isso que eu falo, o que foi vendido, o que foi mudado, foi o modelo de exploração, que não é mais exclusivo da Petrobras, qualquer empresa pode explorar, desde que ofereça, teoricamente, a melhor condição para o Brasil. Então, ela vai pagar, tá? Ela vai pagar e quando ela pagar o que o Brasil quer e atingir as condições, ela recebe o direito de explorar. É um leilão. Só que na prática não é bem assim que a coisa funciona, tá? Enfim, na prática existem muitos conchavos nesses leilões, existem muitas brechas para corrupção. E isso que se questiona. Quem é contra esse modelo de leilão diz o seguinte, que ele não acaba com a corrupção, tá? Não adianta você falar, vamos leiloar porque a Petrobras tem um monte de problema de corrupção. Só que os leilões, para empresas privadas, não significa que vai acabar a corrupção. Pode ter do mesmo jeito. Só que uma corrupção de licitação. Então, Caio, na teoria deveria ser, né? Por contrato. Entendeu? A empresa que oferecer as melhores condições para o Brasil, para o país, leva. Aí tem lá a listinha de condições, né? Isso aí tá tudo definido no edital. Beleza? Então, quem defende essas privatizações alegam que isso vai otimizar a produção. E aí, teoricamente, o Brasil vai ganhar participação no lucro.
Quem é contra alega que, na verdade, isso aí vai enriquecer empresas estrangeiras e e não vai acabar com a corrupção, porque existe muita corrupção nesses leilões. Entende? Polêmicas, isso aí enfim, cada um tem uma forma de pensar isso. O fato é que na minha perspectiva, dessa forma que foi feita é bem ruim, tá? Na minha perspectiva, a forma que foi feita é bem ruim. Por uma série de fatores técnicos e políticos. Quando você faz isso, quando o Brasil quando o país está numa crise política, entendeu? Fica uma coisa de um lado contra o outro. E quando vira um negócio polarizado, um lado contra o outro, você pode ter certeza que não é o país que ganha, né? Então, isso aí era uma coisa que deveria ser feito com o país em relativa harmonia institucional, tá? Entendeu? Para ficar uma coisa mais bom, mesmo com críticas, os pontos foram pensados e vai ter fiscalização e tal, e tal, e tal. Então, quando você tem crises políticas, decisões tão importantes dessas aí são sempre delicadas, porque elas tendem a privilegiar um em detrimento de outro, né? Beleza? Bom, e aí o resultado, por exemplo, a gente vê agora. Então, como o Brasil e a Petrobras não controlam, o governo não controla mais o preço do petróleo, o que acontece? Quando o dólar sobe, o que acontece com o preço do combustível aqui? Sobe. Ah, mas a gente produz aqui, não era para subir, a tecnologia é nossa, o petróleo é nosso, por que sobe? Sobe por quê? Porque esse petróleo não é mais controlado pelo Estado, ele é controlado pela iniciativa privada. A iniciativa privada quer ganhar dinheiro. Tá? Se o dólar está alto, ela vende para fora. Aí, para vender para cá, ela vai cobrar o preço que ela cobra para fora, ou mais. Então, o petróleo sobe. Beleza? E quando o dólar cai, e o petróleo cai no mercado, não significa que a gasolina vai ficar mais barata, que o diesel vai ficar mais barato. Por quê? Porque se o dólar cai muito, aí essa empresa passa a ter prejuízo. Entendeu? Quer dizer, prejuízo não, começa a ter menos lucro. Aí ela alega o seguinte: eu não posso baixar o preço do produto, porque senão eu vou ter prejuízo. Aí ela não baixa. Quando é para subir, sobe. Quando é para baixar, não baixa. É isso que vem acontecendo nos últimos anos. Exato. Se você olhar assim, por exemplo, a gasolina está R$ 4,50. Se você olhar um ano atrás, não, 2 anos atrás, que é quando começou ali, 2, 3 anos atrás, e o índice de subida do preço do combustível da gasolina e do diesel, lembra da greve dos caminhoneiros e tal? Tá? Se você pegar o índice de subida e o quanto ele variou para baixo e o quanto o dólar variou, você vai ver que não bate. Tá? Então, isso é uma questão bastante delicada, né? Então, por isso que esse tipo de modelo de privatização é questionável. Tem que ser feito e fiscalizado com muita atenção, né? Porque você gera um dano social. E vários países controlam o preço do combustível, vários. O combustível nos Estados Unidos é barato, tem algum controle de preço por lá, enfim, né? Porque é estratégico. O combustível é estratégico. Beleza? Perguntas? Olha que legal, se você pegar na Noruega, Holanda, por exemplo, Noruega, Dinamarca, ali explora petróleo. Só que lá é caro, combustível, bem caro. Por quê? Porque eles garantem transporte público de qualidade, então eles te garantem formas de mobilidade que não depende do carro. Então o que acontece? Você quer ter carro, o problema é seu. Então você vai pagar. A gasolina não vai ser barata. Só que lá, se você não quiser ter carro, você tem um monte de opções de transportes que são viáveis e que são relativamente baratas para a renda das pessoas, entendeu? Então, esse é o problema. Então, se a gente tivesse transportes baratos aqui, coletivos e tal, para você não precisar ter carro, aí, né? Aí você poderia pensar que a gasolina ser caro, azar de quem tem carro. Mas aqui não dá. Por quê? Porque as pessoas têm carro, muitas vezes porque é a única opção que elas têm de conseguir se locomover para poder realizar as atividades que elas fazem. Sacou? Então, isso é uma dificuldade. Perguntas? Boa. Então vamos lá. Beleza? Aqui eu coloquei uma fotinha aqui, né? Só que é uma plataforma
onde se explora, por exemplo, o pré-sal, olha o tamanho dela. Para vocês terem uma noção do tamanho, olha o heliporto aqui, ó. Isso aqui, imagina um helicóptero aqui, olha a proporção do helicóptero para todos. Isso aqui é uma cidade, né? Uma cidade em alto mar, né? Isso aqui é a Bacia de Campos, a principal bacia de exploração de petróleo do Brasil. Beleza? Bom. Alguma pergunta aqui por enquanto? É bem incrível, Caio. É uma área de trabalho muito interessante, né? Para você trabalhar... Caio. Obrigado, Henrique. Caio, muito risco? Não, mas tem risco. É bem... Como eu falei, né? O Brasil tem tecnologias que, na verdade, são de ponta. Não deixa nada a desejar para qualquer lugar do mundo para fazer isso, né? Então, o risco há porque você está tirando o negócio de alta pressão do fundo do mar, né? Então, sempre há risco. Mas a via de regra é bem feito, é muito bem feito, muito bem pensado. Você trabalhar numa usina dessa, numa estação dessa, às vezes você fica aí meses, ou semanas e meses aí em alto mar. Ganha-se muito bem, né? Você pegar lá, eu trabalho com manutenção, sou encanador. Beleza, se você for um encanador numa plataforma dessa, você vai ter um salário bem gordinho. Porque você fica meses lá em alto mar, né? Você fica meses lá, meses em casa, meses lá, meses em casa. Bem interessante. Você vai sempre transportado por helicóptero e tal, né? É uma baita infraestrutura. Beleza? Galera, perguntas? Boa. Bom, vamos falar aqui rapidinho sobre a geopolítica do petróleo, né? Eu não vou dar muita bola nos fatos geopolíticos, porque isso aí eu só vou citar. Isso aí você vai estudar depois ao longo do segundo ano também e do terceiro, tá? Então eu vou... Caio, aquele das praias? Das praias ninguém sabe o que aconteceu, não. Só sabe-se que a origem do petróleo é da Venezuela, pela característica físico-química dele, mas de que navio foi, não sabem, tá? Então sabe-se também que não foi na Venezuela que ele vazou. Então provavelmente foi um navio que carregou na Venezuela e saiu e derrubou esse petróleo, tá? Não significa que é da Venezuela o petróleo, que foi a Venezuela que derrubou. Não tem nada a ver. Significa só que foi extraído lá. Pode ter sido petróleo roubado? Pode. Pode ter sido venda clandestina? Pode, tá? Pode ter sido uma venda normal que vazou e o dono viu que ninguém viu e tá ficando quietinho lá? Pode, enfim, né? São várias possibilidades. Mas o mais provável é que tenha sido de um navio passando que vazou, né? Então, Henrique, é que... Não, tudo isso foi feito. Não, fala. Não, Venezuela não é um... Gente, Venezuela não é a Coreia do Norte, não. Venezuela, se quiser ir lá passear, você vai, ué. Você vai, volta. A questão não é essa. A questão, como eu falei, não é a questão da Venezuela. A questão é que, provavelmente, alguém comprou esse petróleo legalmente, entendeu? Igual madeira que sai legal do Brasil, tá? Às vezes o comprador lá na Europa, é difícil para ele saber que a madeira é ilegal, entendeu? Por exemplo, se cai um carregamento de madeira no mar aí, de madeira, essa madeira é brasileira. Isso significa que foi o Brasil que jogou essa madeira no mar? Não. Você pode ter sido roubado, geralmente atividade clandestina acontece, enfim, é difícil de saber, né? Mas isso é legal de você pensar, né? Quanto petróleo clandestino é negociado pelo mundo, né? Tá aí. Aí você para e pensa, pegando o gancho geopolítico. Como que esses grupos terroristas e superviolentos do Oriente Médio ficam tão ricos, tá? Como o ISIS, que é o que aqui se chama Estado Islâmico, né? O Daesh, ISIS. Os caras eles desfilavam anos atrás com centenas ou milhares, talvez, de caminhonetes Hilux adaptadas com artilharia
tá? Isso aí é caríssimo. Não só a caminhonete, mas toda a artilharia, né? Da onde vem esse dinheiro? Entende? Provavelmente vem de venda clandestina de petróleo também, né? Sabe? Então, esse mercado clandestino existe em todo mundo, e aí é uma coisa delicada de ser pensado, né? Provavelmente esse acidente aí deve ter sido de um navio desses clandestinos, tá? Bom, beleza? E para a gente finalizar aqui, ó, como eu falei, eu vou citar só os eventos para vocês entenderem como que a geopolítica afeta o petróleo. Ó, na década de 60 foi criada a OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, tá? Então a OPEP, né? Deixa eu escrever aqui, ó, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, tá? OPEP. Ela foi uma organização criada por esses países aí do Oriente Médio, principalmente, tá? Irã, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita e também a Venezuela, Equador, Nigéria, outros países fazem parte, para controlar o mercado de petróleo, né? Já que eles têm as maiores reservas, eles assumiram o controle, tá? Em 73, a gente chama a primeira crise do petróleo. O petróleo foi a primeira vez que o petróleo subiu demais, explodiu o preço, porque a OPEP fez isso para pressionar os Estados Unidos e a Europa Ocidental. Beleza? Tá? Bom, em 79 foi a segunda crise do petróleo, também motivado por revoluções no Oriente Médio, né? Em 73 foi a guerra do Yom Kippur que fez o petróleo subir. Em 79 foi a revolução iraniana que fez o petróleo subir. Em 91, a guerra do Golfo ameaçou o preço do petróleo. Então, ou seja, se você parar para analisar, esses três momentos de crise aqui do mercado de petróleo se originaram no Oriente Médio, que é onde a gente tem a região com maior reserva e produção. A OPEP ainda existe, Henrique, claro. Opa, se existe, tá? Então, o que acontece? Cada movimento de crise dessa, ó como que o petróleo oscila. Olha aqui embaixo a primeira crise, né? Olha aqui a curva. Os números são baixinhos porque é década de 70. Olha a curva. Ó, aqui tá de boa e de repente, puf, fica quase vertical, né? A curva aqui embaixo, 73. Aí depois estabiliza, olha aqui em 78, 79, explode o preço. Aí estabiliza de novo, o preço cai, despenca aqui na década de 80, despenca. Opa, guerra do Golfo, subiu aqui de novo. Aí depois fica oscilando, nada de muito expressivo. Tá? Aqui nos anos 90 dá uma aumentadinha. Em 2003, olha como que sobe, ó. Explode, ele sai de 28 dólares para 111. Chegou a 120, na verdade. Olha aqui, ó, a continuação do gráfico. Em 2008, aqui, ó, chegou, bateu quase 140 dólares o barril, tá? Então, nesse momento que a Petrobras ganhou muito dinheiro. Ô, Henrique, cartelização é lei por país. Um cartel aqui no Brasil é ilegal. Mas esses cartéis internacionais têm outras percepções, né? Entendeu? Claro, não tem uma lei que organiza isso. Porque se fosse assim, um monte de empresa estadunidense e europeia seriam proibidas, porque elas monopolizam também o mercado. A Texaco, ExxonMobil, monopolizam o mercado também, né? Tá bom? Então, olha aqui, resultado, conclusão, resumo da ópera. Os conflitos no mundo são produzidos eram pelo menos produzidos pelo interesse do petróleo, e ao mesmo tempo o petróleo produz alterações significativas nas economias. E justamente por essa instabilidade que os países precisam achar soluções para não ficar dependentes disso. E para a gente finalizar, eu vou escrever aqui para vocês, ó, soluções para sair da dependência das guerras do petróleo. Ó, você tem três caminhos. Primeiro, tá? O primeiro, ó, vou botar aqui no chat. Achar petróleo em outro lugar. A segunda saída,
usar outras fontes de energia. E a terceira saída, essa aqui é tecnológica, melhorar a tecnologia para gastar menos combustível. É o que os carros modernos fazem, né? Os carros modernos gastam cada vez menos combustível. Então, para eu não ficar tão dependente do petróleo do Oriente Médio e das guerras, eu preciso fazer isso. Preciso achar petróleo em outro lugar, aí entra o pré-sal, por exemplo, Brasil, Canadá, Estados Unidos. Tá? Usar fontes de energia diferentes. E, por último, né, melhorar a tecnologia para eu gastar menos, já que eu preciso do produto ou precisar menos dele. Beleza, galera? Perguntas? Dúvidas? Tá tranquilo? Então, ó, por hoje é só. Tchau para vocês e até sexta-feira. Falou. Falou, gente. Tchau, tchau. Falou, Tchau, professor.